Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E sim, eu sei que se passaram 6 meses desde que saiu o episódio, mas eu meio que já tô atrasado, então vamos seguir o fluxo, né? Hoje eu tô aqui pra fazer finalmente a análise de Underverse 0.7, esse episódio que saiu e eu acho que a maioria tá satisfeito, porque não tem como não tá, cara. Literalmente tem o Fresh Ink no negócio, tem luta muito boa e, cara, aquele final... Bom, a gente tem muita coisa pra comentar. O meu intuito nesse vídeo é basicamente analisar esse último episódio que saiu de Underverse, com a gente vendo melhor, por exemplo, algumas coisas que o episódio nos mostrou, mas muita gente não entendeu, alguns detalhes, e também minhas opiniões sobre o episódio e até teorias sobre o próximo. Mas para isso, vamos fazer coisa por coisa. Primeiramente, eu gostaria de talvez explicar o episódio e provavelmente por quê que as coisas aconteceram, o que significa cada coisa ao certo, e é basicamente isso. Depois eu, enfim, falo minhas opiniões e, enfim, as teorias pro próximo. Mas antes eu queria divulgar um servidor no Discord que eu já divulguei no outro vídeo, que é o servidor que eu tô fazendo com o Mr. Void. É um servidor, basicamente, que não é em si do meu canal e tem muita coisa lá. A gente tá fazendo traduções de comics, Wikipédia de Undertale e tá criando um abrigo pra fãs de Undertale. Tem o Void como, tipo, realmente hosts do lugar, mas também tem algumas parcerias, como o Error Sunnies e o LF Android. Eles estão lá, sim. Então, se você quiser bater um papo com a gente, é só ir lá. Mas bom, é basicamente isso, acho que já deu de divulgação. O link tá na descrição e no comentário fixado. E vamos pro vídeo. Bom, a gente pode começar falando, enfim, basicamente, sobre as treta que deu com o X-Gaster, aquilo tudo que rolou com a Muffet e com o Metaton, que a gente não teve uma conclusão definitiva, um avanço na história por causa do 0.6. E bom, a gente viu que por causa de tudo isso que aconteceu, a cidade foi extremamente corrompida, e isso tem total culpa do poder do ex-Metaton. Contudo, o embaixador, que é o Frisk, induziu as pessoas a não revidarem. Ou seja, a gente vê que o Frisk tá totalmente na defensiva, ele realmente não sabe o que fazer, e ele não tá afim de tretar com o X-Gaster, mas ainda assim não tá afim de cooperar com ele. Ele tá completamente perdido e a cidade cada vez mais corrompida. E por conta disso, geral tá sendo induzido a ficar na sua, basicamente. Contudo, a gente sabe que não é todo mundo que vai ficar na sua, e por isso mesmo a Undyne foi ver o que aconteceu, né? A gente sabe disso, ela quis ver, ter mais respostas, e lá a gente descobre que a X-Muffet e o X-Metaton ainda estão trabalhando pra matar humanos e absorver suas almas, com a X-Muffet capturando eles e o Metaton absorvendo a alma deles. Exatamente pro poder de sobrecarga do X-Metaton ser carregado devidamente, porque é com esse poder que ele vai corromper a U e torná-la realmente da posse e propriedade de X-Gaster. Então por conta disso, a Undyne vai lá e ela basicamente entra no plano dos dois, e por isso mesmo acontece aquela luta. E bom, nessa luta a gente pode analisar algumas coisas. Primeiro, a X-Muffet agora tem dois bichinhos, que eu achava que era a Muffet e o Metaton original, mas não, é a Muffet original e o bichinho que a Muffet original já tinha, que se tornou parte da X-Muffet e do propósito dela. Além disso, a gente também tem o Metaton, né, X-Metaton, que agora tem o braço do Metaton original, ou seja, um pedaço dele em si. Isso prova que o plano do X-Gaster de fato inclui pegar as partes mais perfeitas dessa realidade que ele acha tão interessante e quer ter pra si, e com esses pedaços ciclá-los às suas criações e conseguir um sucesso de perfeição ainda maior. E a Undyne seria parte desse joguinho, e a X-Undyne já estava até lá pronta pra isso, bastando apenas a derrota da Undyne, que até poderia ter só sido derrotada aceitando isso, mas quer lutar até o fim porque a gente conhece a Undyne. Então, basicamente, a treta provavelmente vai ser essa. A galera de X-Tale, que, convenhamos, a situação tá bem injusta porque a Undyne tá em minoria, tentando derrotá-la para torná-la parte da X-Undyne, parte da criatura perfeita que X-Gaster quer criar com a sua criação e a mistura de Undertale original. Ou melhor, essa linha do tempo derivada de Undertale original que o X-Gaster acha tão interessante. Além disso, o que a gente também pode dizer, pessoal, é que o Metaton enfim conseguiu usar o poder dele, e com esse poder, com todas as almas que ele absorveu, ele pôde enfim tornar tudo parte do domínio de X-Gaster, o que enfim, finalmente trouxe a posse daquela realidade para o próprio. E bom, além de tudo isso, vemos que X-Kara também tentou fazer algo a respeito, porque ele não quer aceitar isso, e X-Gaster não contente também para pressionar Frisk, e fazer Frisk cada vez mais não ter nada a perder
poder para se juntar a X-Gaster no intuito de mexer com Frisk emocionalmente. X-Gaster também trouxe a memória de todos sobre as rotas genocidas para os monstros, o que basicamente é uma forma dele de tentar fazer uma pressão psicológica em Frisk e também fazer os aliados dela desacreditarem nela e consequentemente abalar a determinação deles. Isso é um jogo psicológico que ajuda a vitória de X-Gaster. Afinal, a vitória que X-Gaster quer também é psicológica. Ele quer não apenas vencer Frisk fisicamente, ele quer convencê-lo. Então agora as pessoas devem pensar: mas por que o X-Kara, por exemplo, não conseguiu fazer nada a respeito? Por que ele ficou tão pesado? Bom, o que a gente pode ver pelas próprias palavras do X-Gaster é que a razão disso é que o receptáculo que X-Kara é atualmente é muito forte. Como assim? Esse corpo adulto do X-Kara, que basicamente é muito poderoso e provavelmente tem um potencial mágico muito grande, ele acaba sendo necessário uma grande determinação para conseguir ser usado. X-Kara não é mais uma criança com um corpo leve que basicamente tem uma grande liberdade. É um corpo pesado e muito poderoso, que se X-Kara quer controlar, ele precisa ter uma determinação muito poderosa e uma alma que, ao invés de frágil, seja muito potente. Caso contrário, esse corpo vai ser pesado e vai incapacitar X-Kara de fazer qualquer coisa. Por isso mesmo, ele não conseguiu fazer nada a respeito. Essa é a explicação. X-Kara também precisa de mais determinação, porque talvez nem ele mais veja esperança nisso tudo. Bom, além de tudo isso, enfim, nós vamos para o Ink. E assim, a gente tem um flashback dele com o X-Gaster, que parece só mais um flashback, mostrando aqueles momentos que a gente lembra que os dois tinham. Ai, que romance lindo que eles têm. Porém, tem algo interessante nesse flashback. Nele, o Ink revela que tudo que ele sente é por conta dos frascos. Porém, não apenas isso, os frascos dele são feitos das emoções dos criadores. E é isso que basicamente dá a ele essas emoções que o tornam capaz de sentir. Ou seja, o que o Ink sente são as emoções dos criadores que, por exemplo, eles têm quando criam AUs, e por isso o Ink ajuda eles a criarem AUs, pois eles criam AUs e por conta de criarem AUs, eles têm sentimentos bons, sentimentos esses que o Ink bota no frasco e consegue ter sentimentos como se ele tivesse uma alma real. E isso é a chave para tudo que o Ink fez até agora. Por quê? Bom, vocês vão entender. Além de tudo isso, a gente também vê mais uma vez que Error Sans, na verdade, está bravo com o Ink, porque afinal ele comprou uma briga pra chamar ele pra porrada. Porém a gente vê que o Error não tá, sei lá, bravo por coisas que as pessoas achavam que ele estaria bravo, porque o Ink é um traidor ou algo assim. O Error tá bravo porque ele não teve atenção em destruir o multiverso. O que originalmente só pode parecer que é extremamente infantil e tudo mais, mas talvez não seja tão infantil. Talvez isso na verdade represente que o fim do multiverso de Underverse, o fim das AUs, pelo menos era quase inevitável. Então o Error já tava meio que contente com esse fato. Ele já não tava, por exemplo, criando expectativas: eu preciso destruir as AUs, porque se eu não fazer isso acabou, não vai ter como. Não, o Error já tava ciente de que as AUs iriam se destruir de qualquer forma. Ele tava mais se importando agora com, por exemplo, ser quem puxou a linha e ter a atenção desse acontecimento do que com o fim das AUs, porque provavelmente tinha se tornado já algo inevitável. E por isso o Error tá mais puto com o Ink, porque o Ink tirou a atenção dele e também tá tentando vencer esse joguinho, mesmo com a destruição das AUs, com as próprias regras, que envolvem a participação de X-Gaster e todo esse contexto. Bom, além disso, a gente viu o Cross e o Fresh salvando o Ink, por razões óbvias. Como a gente viu, eu já expliquei na minha última análise, eles precisam do Ink pro Cross poder ir pro Undertale, afinal o Ink que abre aqueles portais. Então por isso mesmo eles querem afastar o Error pra poder ter o Ink ao favor deles. E vamos concordar, até pelo não ter o pincel, o Ink tava levando um pau do Error, então, bom, foi bem necessário afastar ele. E aí a gente tem uma das cenas que muitas pessoas não entenderam. Primeiramente, o que era ao certo o presente que o Ink deu pro Fresh. Tipo, é um frasco, isso daí todo mundo entendeu. Mas o que é em si esse frasco e por que ele é tão bizarro e o que ele representa? Ele não representa só um presente ruim. Ele representa que tudo que o Ink fez até agora foi uma falha. E por quê? Bom, o que acontece? O Fresh, ele ajudou o Ink em X-Tale e tudo mais. O Ink basicamente pediu pro Fresh tomar conta de X-Tale enquanto rolava tudo que rolava na primeira temporada.
E como presente, o Ink daria algo que na cabeça dele era muito legal. E o que é a coisa mais legal possível pro Ink? Os frascos. Afinal, como eu expliquei anteriormente, eles fazem o Ink capaz de sentir alguma coisa. E isso é muito massa pra ele. E ele achou que também seria muito massa pro Fresh, porque não sei se vocês sabem, o Fresh também não tem sentimentos. Então o plano do Ink era dar ao Fresh uma amostra do que o Ink sempre planejou ajudando o X-Gaster. Esse frasco que o Ink deu pro Fresh era basicamente o plano que o Ink queria executar com tudo isso. O plano do Ink era basicamente o seguinte: as AUs estavam sendo destruídas, o Error era uma ameaça e o Ink fez esse acordo com o Error exatamente para ele não destruir as AUs antes até mesmo do que elas já estavam inevitavelmente destinadas a ser destruídas. Então o plano do Ink era: eu não vou criar nenhuma AU, o Error não vai destruir as AUs, mas mesmo assim eu não tenho muito tempo até elas serem destruídas de qualquer forma. Então a minha forma de ter sentimentos quando tudo isso acabar, ou pelo menos se eu não poder criar nenhuma nova AU, afinal de contas eu fiz esse acordo com o Error, será fazendo uma execução de um jogo com uma AU que já existe e uma AU que eu vou garantir que continue em execução e essa em específico não acabe. E com essa AU em específico, eu vou drenar os sentimentos do criador dessa AU em específico para ser feliz. Ele basicamente fez de tudo só para tornar o X-Gaster feliz e drenar os sentimentos dele. Afinal, ele viu que as AUs não bastariam por muito tempo e ele viu que caso ele criasse outras AUs novas, o Error poderia destruí-las. Ou seja, realmente na cabeça do Ink, esse é o jeito de ajudar todo mundo. Ele não cria novas AUs, o Error não destrói essas mesmas AUs, e bom, ele consegue ainda ter os sentimentos dele. E ele daria uma amostra desse frasco que o X-Gaster tem, basicamente, dos sentimentos do X-Gaster, para o Fresh, como uma forma de uma real recompensa. Mas aí que está o real problema. O problema começa no momento em que o Ink descobre que os frascos do X-Gaster não tinham nada além de dor. Ou seja, todos os esforços do Ink e tudo que ele tentou adquirir não funcionaria de nada, porque no fim do dia, os frascos que o Ink tanto quis substituir pelos sentimentos do X-Gaster não poderiam ser substituídos. Afinal, os sentimentos de X-Gaster só tinham dor. Ou seja, X-Gaster, mesmo depois de tudo que fez, continua infeliz, continua com um vazio dentro de si e no fim das contas, talvez no fundo ainda seja o mesmo X-Gaster do primeiro episódio de X-Tale. Um jovem, inseguro, cheio de ideias, mas sem confiança na execução delas e por aí vai. E isso também bate com o fato de que o Fresh não gostou do presente, e ele nem precisou tomar o frasco pra isso. Isso deve-se ao fato de que o Fresh tem uma filosofia completamente diferente do Ink. O Fresh também não tem sentimentos e vive possuindo corpo por corpo pra sobreviver, mas ele não quer fingir que tem da forma que o Ink faz. Ele tá de boa em aceitar que ele não tem sentimentos, e de boa, ele só quer se divertir independente disso, e ele considera esse negócio de frasco apenas uma mentira que o Ink conta pra si mesmo, e ele não quer participar disso. Então, além de provar pro Ink que todo o plano dele era horrível, o Fresh também quis possuir o Ink. E por que ele fez isso? Bom, isso é um pouco complexo, mas a gente pode dizer que é porque o Fresh é um ser caótico que gosta de se divertir. Então possuir o Ink foi só uma forma dele se divertir, afinal essa é a coisa que o Fresh mais gosta de fazer, possuir pessoas. E além disso, ele estaria provando ao Ink com isso também que ele era superior ao Ink e basicamente daria o troco ao desrespeito que o Ink fez a ele no momento que tentou dar esse frasco a ele. E é basicamente isso, foi uma forma do Fresh se divertir, provar o seu valor e também cada vez mais humilhar o Ink e fazer ele perceber que essa filosofia de mentir pra si mesmo, de tentar ter sempre o plano B pra tudo, era apenas uma mentira e ele não poderia fugir da sua realidade. E junto a isso, o Fresh também novamente, virando Fresh Ink, estaria afastando o Error daquele lugar, afinal, ele teria poder maior para derrotar o Error. E, contudo, a gente também pode afirmar que o Fresh usou táticas para isso. Ele usou a impulsividade que o Ink tinha ao se importar com os frascos, ele usou da fuga para distrair o Ink e não perceber que estava caindo em uma armadilha e várias outras coisas que foram muito explicadas e provam que na verdade essa foi uma das melhores retratações do Fresh já feitas. Contudo, basicamente, no fim deu tudo certo, o Fresh conseguiu se provar, mas novamente era apenas mais uma diversão. E no fim tudo isso só foi necessário para o Ink, enfim, não só ser humilhado pelo Fresh e ver que o Fresh realmente é mais inteligente que ele, como também que tudo que ele lutou até então não servia de nada, o Fresh estava certo, era uma mentira que ele contava para si mesmo. E o Ink decidiu que no fim de tudo, já que tudo que ele fez falhou, ele deveria ter uma mente mais aberta e aceitar o seu papel como guardião das AUs como ele deveria ser, e talvez não ser apenas tão cego a esse plano inocente que ele achava que tinha com o X-Gaster. Afinal,
tudo tava saindo completamente do controle. E o que pro Ink era apenas um joguinho para as AOs não serem destruídas e ao mesmo tempo ele ainda ter sentimentos graças a X-Tale, na verdade se tornou um evento multiversal que vai marcar um antes e depois do multiverso. E a Corey Frisk revelou isso. Contudo, no meio da luta, o Cross acabou sendo jogado em uma U, ou melhor, uma AT, uma rota alternativa. E qual rota alternativa é essa? Não sei se vocês entenderam, mas Cross caiu em Aftertale. E é nesse lugar que Ink deve buscar para não só o levar até X-Tale, mas também para reencontrar X-Gaster e enfim acertar as contas quanto a tudo que foi feito até então. Essa é a explicação mais plausível que eu posso dar do episódio. E pra quem tem ainda alguma dúvida, na verdade, o Fresh possui o Ink contaminando os frascos que ele pegou dele. O Fresh conseguiu, já que o Ink não tem alma, contaminar os frascos para o Ink ser possuído. Porém, por conta disso, foi por tempo limitado e, bom, vocês sabem que não durou por muito tempo. Foi mais uma diversãozinha. Já para derrotar o Error, o Fresh Ink usou uma de suas habilidades que é capaz de dar vida a um dos maiores medos do Error. Basicamente, na verdade, é capaz de encarnar o maior medo que o personagem tem, que é ser tocado. Por isso a gente vê que a forma da parada é em forma de, tipo, várias mãos para tocar o Error e tudo mais, mas o Error é forte, então ele ainda conseguiu fugir dessa mega habilidade, porém foi o bastante para ele ficar tão espantado e finalmente ir embora. O que, como eu disse, pode ter sido uma das intenções do Fresh, afastar o Error para enfim poder ter o Ink ao seu favor. Bom, pessoal, agora enfim vamos pra minha opinião sobre o episódio, que eu vou tentar ser breve. Eu achei o episódio incrível, não é meu favorito ainda, porque pra mim foi o 0.6. Quem sabe quando juntar com a parte 2 fique realmente muito melhor, mas ainda assim até então meu personagem favorito é o Cross, e o 0.6 por tudo que representou ao Cross acabou sendo o meu episódio favorito também, mas a animação desse episódio é inegavelmente a melhor em questão de traço, é uma das coreografias mais legais em questão de batalhas também, tem uma das coreografias mais incríveis. Cara, a luta do Ink e do Error é frenética, mas a do Fresh Ink é realmente coisa de outro nível. É inacreditável a evolução da Jaque. Eu adorei a retratação que foi dada ao Fresh, eu adorei finalmente esse marco no arco do Ink, e finalmente tivemos o Geno que tantas pessoas queriam, e aí a gente já pode até dizer um pouquinho o que eu acho que vai acontecer no próximo episódio. Bom, a gente sabe que o próximo episódio vai se passar em Aftertale, e provavelmente sim, vão ter os personagens de Aftertale do final da história, que eu falei que estão felizes na superfície, inclusive se você não sabe a história, veja que eu tenho já 4 vídeos explicando a história, uma meio que saga, e provavelmente vai ter até o outro Sans além do Geno, que é o Sans meio mais clássico, e o Ink provavelmente vai buscar o Cross em Aftertale. E bom, falando sobre expectativas, a gente também pode ver que teremos sim o Fatal Error. Não vai ser o Geno que vai ser apagado pelo Error e vai virar o Fatal, porque agora a gente pode ter certeza de uma coisa: o Geno não está mais na tela de save nesse Aftertale, ou seja, não tem como, se ele for apagado ele só morre. O Geno vira o Fatal porque ele foi apagado na tela de save e isso bugou ele. Não vai ser o caso desse Geno, então provavelmente o Fatal vai ser um ser que coexiste, assim como o Geno é o Error e eles coexistem entre si. Porém, é basicamente isso que a gente pode afirmar. Eu também acho que teremos a host da Undyne, a Vanquisher, que basicamente representa que vai ter uma luta. Isso porque a gente pode ver que é o clima perfeito para ter a luta da ex-Undyne, afinal é o momento que ela tá querendo basicamente se juntar a Undyne. E além disso também, olha o cenário da luta, cara. Tipo, bate total com o que tá acontecendo. Bom, pessoal, é basicamente isso. Como sempre, os resumos são os maiores vídeos do canal, mas eu espero que tenham gostado da análise. Esse episódio foi muito bom de analisar, que tem muita coisa que eu vi que muita gente não entendeu, então foi fácil, porque, por exemplo, a do 0.6, muitas vezes eu só me senti narrando o óbvio do episódio. Nessa análise, eu espero ter explicado as coisas pra vocês e que tenha sido realmente uma experiência boa. Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo e, bom, até a próxima.